começar a emagrecer. Eu vejo que tem muitas mulheres que têm essa dúvida, né? Que têm essa dificuldade, que não sabem por onde começar. E eu estou aqui. Deixa eu limpar minha lente para ver se melhora. Boa! E eu estou aqui hoje para compartilhar com você o que você precisa para começar a emagrecer. Essa é uma live DP, né? O que é DP? Direto ao ponto. Onde a gente passa aqui 15 minutinhos para eu compartilhar com você tudo que você precisa saber para destravar o seu emagrecimento. Poli linda, seja muito bem-vinda. A gente vai falar aqui sobre o que você precisa para começar a emagrecer. Eu ia fixar aqui o tema, deixa eu digitar. Espera aí. Por onde começar a emagrecer? Conta aqui para mim, Poli, minha inspiração para esse tema de hoje. A Poli compartilhou. Odete, seja muito bem-vinda. Elizabeth, seja muito bem-vinda. As contribuições de vocês são muito bem-vindas na caixinha, né? O tema dessa live de hoje, ela é fruto lá de uma interação nossa da caixinha, então eu vou compartilhar aqui com vocês o que você precisa, por onde começar a emagrecer, né? Então, bora lá, que essa live é 15 minutinhos, não temos tempo a perder. Então, vamos supor assim, se você falasse, se chegasse para mim e falasse assim, nossa, Nani, eu tô com muita vontade de fazer uma viagem. Eu tô com muita vontade de viajar, eu tô com muita vontade de conhecer o Nordeste, eu tô com muita vontade de fazer uma viagem e eu só sei que eu tô com vontade, eu só sei que é isso que eu quero. Qual que você imagina, quem tá aqui comigo, compartilha, o que você imagina que seria a primeira coisa que você... Qual que é a primeira coisa que você precisa quando você decide que você quer fazer uma viagem? Qual é? Conta aqui pra mim se estamos alinhadas com relação a isso, né? Então eu vou deixar e eu vou compartilhar aqui nessa live 2 pontos principais que eu acredito serem fundamentais para você dar aí o pontapé inicial para você conseguir emagrecer. Na semana passada eu fiz uma live onde o título da live, se você não assistiu essa live, tá salva aqui no perfil e tá salva no meu YouTube também. Que o tema dessa live é: sem isso você não consegue emagrecer. Então, o primeiro aspecto, né, que a gente precisa, o que antecede tudo mesmo é esse desejo, é essa vontade, é essa inquietação, muitas vezes essa inconformidade de eu não estou feliz, eu não estou satisfeita. Mas a gente sabe que sem ter esse pontapé inicial, muitas vezes a gente passa anos com uma insatisfação. Então só essa inquietação, essa insatisfação, só isso não é o suficiente. Então o que você precisa para você começar a emagrecer? Então assim, ó, eu moro aqui em Rio Claro, que é interior de São Paulo. E eu e meu marido também, inclusive, vemos para a gente fazer uma viagem pro Nordeste. Ainda esse ano a gente está começando a pesquisar, tal. E uma das coisas que mais está em pauta é da onde que sai o avião que vai nos levar para esse destino que a gente quer. Então, dentro dessa analogia, o destino, ele é o quê? É o seu objetivo. Então, lá na live de semana passada, sem isso você não consegue emagrecer, eu coloquei o quê? Que é fundamental que você tenha um objetivo. Porém, para eu ter um objetivo, o que é que eu preciso? Eu preciso saber de onde é que eu vou sair. Eu preciso saber aonde é que eu estou. Então, qual é o seu ponto A? Qual é o seu estado atual? De onde é que você está chegando? Qual que é o ponto que você está? Como que é? Se a gente fosse olhar assim, né, no Google Maps, qual é a sua localização? Então, onde é que você está?
E quando a gente fala onde é que você está, a gente olha para dois aspectos. Então eu olho para o meu resultado mensurável, onde é que eu tô? Então, e eu vou falar aqui com muita amorosidade, tá? Muitas vezes quando a gente tá diante de uma situação desconfortável, e eu já passei por isso, eu não queria saber onde eu estava. Eu passava longe da balança. Eu não que, mas foto, gente do céu, para mim de verdade, eu me negava, era uma recusa interna. E quando eu tirava foto, eu tinha muita resistência de olhar. Por quê? Porque eu não queria encarar aquilo, eu não queria ver como eu estava, eu não queria saber onde eu estava, isso me doía demais. Porém, saber aonde eu tô, qual que é o meu estado atual, ele é fundamental para eu começar. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que quando eu sei aonde eu tô, eu ativo em mim um senso de urgência de que eu tenho que fazer algo para sair dessa situação, porque a vida, ela não é estável. Tudo está em movimento. Então, se eu não estou fazendo nada, automaticamente eu já estou regredindo. Ou eu faço coisas para progredir e vou crescendo e vou progredindo. Agora, se eu falo assim, não, eu estacionei, não existe estacionar. Se você estacionou, você pode ter certeza que você está regredindo. E é como assim, ó, se a gente for parar para pensar dentro de uma empresa, né? A pessoa fala assim, agora eu já cheguei aqui, né, dentro desse cargo, dessa empresa, estabilizei. E aí daqui a pouco entra um colaborador novo e esse colaborador novo, ele é promovido, ele ganha promoção, ele chama atenção. Por quê? Porque a empresa é injusta? Não, muitas vezes porque o que esse colaborador novo ele está fazendo ou o que ele fez enquanto ele não estava na empresa, você poderia estar fazendo enquanto você está lá. Porque dentro do processo de emagrecimento é exatamente assim, não existe estabilidade. Aí agora eu estacionei. Não, eu preciso continuar fazendo o que precisa ser feito para que eu continue progredindo. Eu estacionar é sinônimo de que eu estou regredindo. Então eu preciso saber aonde eu tô. E a parte mais difícil, eu concordo, quem aqui concorda com isso que eu vou falar, comenta aqui, que a parte mais difícil é você muitas vezes encarar onde é que você tá. Então qual é o seu ponto atual? E eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, dói, não é fácil, mas a gente precisa, isso eu li no livro, já era algo que eu acreditava, que eu pensava, né? Mas foi algo que eu li recentemente no livro de Deepak Chopra, que ele fala, pega essa força propulsora e usa isso para te impulsionar, faça disso, transforme isso em uma mola para te levar no resultado que você deseja. Não é assim que ele fala no livro, mas é assim que eu traduzo, que é o quê? Essa indignação, essa insatisfação, essa raiva, essa frustração, essa chateação de você avaliar onde você tá. A gente sempre vai ter dois caminhos. Então eu posso avaliar onde eu tô e ficar muito triste, muito chateada, ir lá e comer mais, ou então pegar essa energia para dar um basta. Quem dá um basta e quem, quando tem a frustração, vai para um caminho de mais compensação, né? De comer mais ou então de não fazer nada. A gente tem as duas posturas. Então, a gente tem a postura de uma pessoa que tem maturidade e uma pessoa que tem maturidade, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar isso em uma força para que ela saia desse estado que ela tá, para que de fato ela consiga alcançar. E a gente sabe, né, que muitas vezes o que faz com que a gente não tenha essa força são os padrões do passado. O tema dessa live não é de hoje, mas a gente precisa aprender a identificar qual que é o padrão que está mantendo aonde a gente está, ou que quando eu me deparo com uma realidade eu não tenho força para que eu consiga mudar essa situação. Mas a gente não consegue progredir sem nem eu saber aonde eu tô. Então eu preciso o quê? De onde é que eu vou começar?
Quando eu falo sobre esse ponto, que é o ponto da avaliação, então a gente fala sobre resultado, né? E eu gosto bastante de usar 4 pontos, que é o peso, a medida, a foto e roupa. Eu gosto de usar essas 4 métricas. Então, pesar, eu gosto, eu me avalio muito pela balança, eu gosto, é algo que funciona para mim. Mas eu já tive clientes que não tiveram resultados significativos na balança, mas a foto de antes e depois parecia que ela tinha emagrecido assim 7, 8 quilos, porque ela perdeu muita medida, ela desinchou muito. Ela desintoxicou o corpo dela, e quando ela desintoxicou o corpo dela, ela fez uma limpeza no corpo dela. Quando ela fez uma limpeza, ela perdeu muita medida. Ela já era, né, assim, ela já era magra, mas ela tinha alguns lugares que tinha ali muita gordura acumulada. Então, quando a gente fez esse processo, foi muito interessante, porque a gente pesava semanalmente, ela não progredia, mas as roupas e principalmente a foto foi assim gritante a diferença. Então eu gosto bastante de usar essas 4 métricas. Por quê? Porque cada organismo, cada corpo, cada metabolismo vai reagir de uma forma. Então vão ter pessoas que vão perder bastante medida e nem tanto peso. Qual que é o certo? Qual que é o melhor? O melhor é que você coloque isso em prática e você entenda qual que é o seu perfil. Eu não posso falar isso para você. Isso quem vai descobrir é você. Por isso que esse processo ele é tão individual, né? Desconfie se alguém falar assim, você tem que fazer assim, ou então o único jeito é esse, ou o melhor jeito é esse. Por quê? Porque somos seres individuais. Então a gente tem que descobrir o quê? Qual que é o melhor? Sim, mas qual que é o melhor para você e não qual que é o melhor geral. Então eu gosto bastante dessas 4 métricas. Então a primeira coisa, eu preciso saber onde eu tô. E aí eu falo do resultado. E o outro ponto que eu falo é aonde eu tô com relação aos meus hábitos, aonde eu tô com relação aos meus costumes. Então assim, a gente sabe, eu vou trazer aqui 3 hábitos que são assim básicos, simples, mas só para vocês terem uma ideia. Lógico que na minha mentoria individual eu faço isso de uma forma muito mais aprofundada, muito mais detalhada, né, muito mais específica, mas você precisa saber, e você vai fazer esse ponto da avaliação, do que? De como tá os seus hábitos hoje. Então assim, quando você para pensar, por exemplo, na água, qual que é o seu ponto inicial, qual que é o seu ponto atual, qual que é o seu estado atual com relação à água hoje? Então, quanto de água você bebe hoje? Você precisa saber disso, você precisa ter isso claro. Quando a gente fala assim, eu quero emagrecer, o que normalmente vem na cabeça? Eu quero fazer tudo de uma vez, eu vou mudar tudo, vou fazer tudo muito radical, agora eu não como mais doce, agora eu só como salada, eu não como mais porcaria, eu só vou fazer dieta. E aí a gente quer o quê? Fazer uma mudança muito drástica. Um grande erro é justamente não saber, não ter avaliado e não ter metrificado aonde é que você tá. Por quê? Porque qualquer mudança que a gente faça, existe um progresso. A questão é, se eu não avaliei aonde eu estou, eu não consigo mensurar o quanto eu progredi. E o fato de eu não mensurar, o fato de eu não avaliar quanto foi esse progresso, gera uma frustração. Por quê? Porque você simplesmente fez a mudança, não avaliou. Se você não avalia, sabe o que acontece? Você não consegue reconhecer as suas melhorias. Se você não consegue reconhecer as suas melhorias, você não consegue liberar um hormônio fundamental, que é o hormônio da recompensa, que vai te dar o quê? Aquele prazer, sabe aquela sensação quando a gente fala assim, caramba, tá valendo a pena, sabe? Quando a gente consegue medir isso, a gente libera, a gente ativa esse hormônio. Se eu nem avalio, eu só vou lá e eu mudo tudo de uma vez, o que é que acontece? Há uma grande chance de ter a frustração. Então, quando você para pensar, né, com relação a esse hábito da água, onde é que você está dentro desse hábito?
Porque se você é uma pessoa que você precisa beber 2,5 litros de água por dia e você não tá bebendo nem 500 ml, você de repente vai fazer um salto de 500 ml para 2,5 litros? Não necessariamente. Você pode simplesmente se comprometer e até fazer ali traçar mais ou menos ou aproximadamente esse progresso, entende? Então, não, na primeira semana eu vou me comprometer a aumentar para 1 litro, na segunda semana eu vou me comprometer a aumentar para 1,5 litros, na terceira semana 2 litros, na quarta semana 2,5 litros e mais do que isso, e observando como está sendo para você. Agora, se você nem avalia quanto de água você está tomando, porque o que a gente tem? Eu tô aqui, não bebo nem 500 ml de água, mas eu sei que eu tenho que beber 2,5 litros. Amanhã eu já quero beber 2,5 litros. Mas não é só isso. Aí amanhã eu quero beber 2,5 litros, eu não quero mais comer doce, eu só quero comer salada, eu vou fazer jejum, eu vou fazer exercício. Entende? Fora esse ponto, né, extremamente radical, tem todos aqueles outros que a gente vem e a gente quer fazer isso junto. O que acontece, gente? Nossa cabeça buga. O nosso cérebro, ele tem uma resistência. O nosso cérebro, ele tá aqui programado pra gente sobreviver. Como que ele foi programado? Lá na nossa infância. Então, quando, depois de adulto, a gente quer fazer uma mudança, ele tem essa resistência de mudar, por quê? Porque ele sabe que como ele está configurado, já garante a nossa sobrevivência. Essa mudança nova, ele não sabe, é arriscado, é perigoso. O que ele vai fazer? Ele vai resistir. Por isso que a mudança gradativa, ela é muito mais inteligente e ela é muito mais aceitável pelo nosso cérebro, porque na hora que dá aquele choque, aquele impacto, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai ter ali uma tendência muito grande de rejeitar. Então, a gente se concentra em progredir por conta disso, é dessa aceitação. Imagina só, fazer uma mudança já não é fácil. Imagina só fazer um monte de mudança ao mesmo tempo. E não é só o ponto de decidir mudar ou de mudar. É o ponto de fazer com que isso seja de forma consistente e fazer com que isso seja de forma sustentável, porque eu posso ser consistente até enquanto eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo, mas depois tem um próximo passo, que no meu ponto de vista ainda é o passo mais difícil, que é o passo de você conseguir manter. Esse é o maior desafio. Então, por onde que a gente começa a emagrecer? Primeiro eu preciso saber onde eu tô. Eu preciso saber quais são os hábitos que eu tô. Então, eu falei aqui um ponto da água, com relação à atividade física, né? Para pensar, qual que é a sua frequência de atividade física? E a gente faz eu gosto bastante de fazer uma métrica. Hoje eu faço uma métrica anual. Então, ano passado eu avaliei mais aproximadamente, porque eu não tinha esse número mensurável, né? Rita, bem-vinda! Eu não tinha esse número mensurável e a partir de como foi ano passado, para mim, eu decidi colocar uma meta de atividade física para esse ano. Agora, o que você pode fazer? Você pode pegar a sua média dos últimos 30 dias. Então, pega uma média dos últimos 30 dias. Qual que foi a frequência que você teve de atividade física? Qual que foi a frequência de exercício que você fez nos últimos 30 dias? Porque aí, baseado no que você fez nos últimos 30 dias, e baseado na sua rotina, no que cabe na sua vida, você coloca uma métrica e uma média, uma quantidade para os próximos 30 dias. Mas você precisa avaliar onde é que eu tô porque eu sei que fazer atividade física vai me ajudar a emagrecer. Porque a gente tem a tendência, a maioria das pessoas, de falar assim, condicionar. Então eu falo assim, que o condicionamento, ele é a nossa melhor saída, mas ele pode ser a nossa maior armadilha. Por quê? Porque muitas vezes a gente condiciona coisas impossíveis. E o condicionamento é importante, inclusive, para a gente criar o hábito. Mas a gente precisa criar um condicionamento que seja possível. Como assim um condicionamento que seja possível? A gente tem o quê? Um parâmetro, a gente tem uma ideia. Então, a gente
acompanha uma pessoa na internet, ou então a gente já foi em um profissional, ou a gente já ouviu alguém falar alguma coisa, ou sei lá de onde a gente tira uma ideia que a pessoa fala assim, não, para você conseguir emagrecer, você tem que fazer exercício 7 dias na semana. E aí a gente o quê? Condicionou a acreditar que eu só vou conseguir emagrecer se eu fizer exercício 7 dias na semana. Só que aí você para pensar na sua realidade, você fala, caramba, é impossível para mim fazer exercício 7 dias na semana. E aí, por ser impossível para você fazer exercício 7 dias na semana, você não faz nenhum. E aqui que tá um grande erro. Por quê? Porque você tem a sua realidade, você tem a sua vida, você tem a sua rotina, você é que vai saber o que é importante para você, você é que vai saber como que isso se encaixa na sua vida. E o mais importante é o quê? Como que a gente faz para ser consistente? A gente faz para ser consistente coisas que cabem na nossa vida. É lógico que a gente precisa sair um pouquinho sim da zona de conforto, mas a maioria das pessoas que não consegue ser consistente é porque coloca uma meta muito absurda. É porque coloca uma coisa muito, sabe, joga a régua lá em cima. Eu não faço exercício e amanhã eu quero correr 15 quilômetros todos os dias. Só que tem um dia que eu fico no meu trabalho, eu faço 3 turnos, entende? Sabe essa coisa louca? Por quê? Porque você não tá avaliando onde é que você tá. Então, para pegar dos últimos 30 dias, qual que foi a minha frequência? Eu não fiz exercício nenhum dia. Então, o que seria um bom próximo passo para mim que cabe na minha rotina? Aí você para e olha. Bom, segunda-feira não dá, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, tal. Domingo normalmente eu tô na casa da minha mãe, também não dá. Ixi, quinta-feira eu faço plantão o dia inteiro, eu chego em casa morta. Aí você fala, bom, 3 dias na semana tá descartado. Aí você para pra pensar, sobraram 4, não, mais um dia eu quero descansar. Como que seria uma boa frequência para mim? 3 vezes por semana, aí eu vou colocar lá, sei lá, segunda, terça e quinta. Para mim é uma boa frequência. Percebe que você conseguiu entender aonde você estava e qual que é um bom próximo passo para você? Então ter essa mensuração, saber onde é que você está é importantíssimo. Aí quando a gente olha para esse mesmo aspecto com relação à alimentação, aonde é que você está? Aonde é que você está na sua alimentação? E aí a gente olha... porque dentro da nossa alimentação é como se fosse assim, a alimentação é macro, aí dentro desse macro a gente tem vários pontos micros. Então tem meu café da manhã, vai ter se você faz o lanche da manhã, almoço, se você come sobremesa, lanche da tarde, janta. Então percebe que é como se fosse assim, a alimentação é um grande grupo e dentro da alimentação tem os subgrupos. Então, doce é uma coisa, ceia, o que eu como na ceia é um outro ponto. Então, você precisa avaliar, por quê? Porque o mais importante não é você mudar tudo da noite pro dia, mas é você entender aonde é que você tá e você tomar a decisão de você melhorar um ponto disso. Porque às vezes você fala assim, de repente eu não vou mais comer doce. Mas aí você fala assim, qual que é a frequência que eu como doce? Ó, a importância da gente avaliar onde é que eu tô. Aí você fala assim, como eu já fui um dia. Caramba, eu comia doce todo dia. Vocês têm noção? Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Eu lembro na época que e é uma coisa que eu gosto muito ainda. Esse ano eu não tô comendo doce, mas é uma coisa que eu gosto muito ainda, que é pipoca doce. Pipoca doce, assim, tem o meu coração. E é uma das coisas que, assim, nesse ano é uma coisa que eu tô me relacionando, porque esse ano eu não tô comendo doce, mas das situações que eu passei, que eu senti mais vontade de comer, foram as vezes que eu me deparei com pipoca doce. E 2 principais situações. Uma é quando eu vou no cinema. Aqui no cinema que a gente vai, que é em Piracicaba, tem um quiosquinho assim, que ela vende aquela pipoca doce. E é uma pipoca não é bem uma pipoca caseira, mas é uma pipoca doce, aí tem de leite ninho, de chocolate branco e tal. E eu adoro, então, essa pipoca. E sempre quando a gente tá viajando, eu sempre comprava um pacote de pipoca doce.
aquelas pipocas tipo vovozinha, sabe? Que eu também adorava. Aí vai escutando só. Eu comia doce todo dia, gente. Eu era nas lojas americanas e eu comprava, assim, aquelas promoções. Eu nem sei se tem ainda nas lojas americanas. Que você, tipo, compra... Era uma barra, sei lá, tipo, por R$4 e 3 por 10. Sei que ficava mais barato. E o pacote de pipoca, o que eu comprava? Biscoito de polvilho também, né? Eu comprava e eu achava, gente, eu lembro até hoje, uma vez eu falei assim, gente, brincando, lógico, né? Mas eu falei assim para minhas colegas, nossa, eu vou ligar lá no fornecedor e falar que ele precisa fazer um pacote de pipoca maior, porque esse pacote de pipoca tá muito pequeno, porque eu comia, eu nem via do tanto que eu comia, entende? E quando eu comecei esse movimento, né, de começar a diminuir e tal, hoje eu vejo que foi assim, praticamente um desmame, né, que eu fiz. Por quê? Porque eu vim diminuindo gradativamente. Para eu chegar à decisão de eu ficar 365 dias sem açúcar, vocês acham que eu tomei essa decisão do nada ou que eu vim fazendo um movimento progressivo? É óbvio que eu vim fazendo um movimento progressivo. E a primeira vez que eu fiquei 30 dias sem comer açúcar foi em 2020. Então fazem 3 anos da primeira vez que eu fiquei sem comer açúcar. Então eu fiz períodos de 30 dias, depois eu fiz outros períodos de 30 dias e assim eu fui aumentando essa quantidade. Aí depois eu fiquei, o maior período que eu já tinha ficado em 2000, nós estamos em 2023, né? Em 2021 foram 87 dias, que foi no final de 2021. Aí em 2022 eu fiz vários períodos. Aí em 2022 o maior período que eu fiquei foi 100 dias. Até que esse ano eu falei, caramba, eu nunca fiz uma experiência, eu nunca tinha feito nenhum projeto de um ano, sabe? Sozinho, eu falei, esse ano eu vou. Mas vocês percebem que foi um movimento progressivo? Foi desde lá, ó, de 2020. Então, só que eu lembro o primeiro final de semana, escutem isso, eu lembro o primeiro final de semana que eu não comi doce. Primeiro eu tirei doce durante a semana e depois eu lembro até hoje o primeiro final de semana que eu não comi doce. Eu lembro que eu fiquei chocada, eu falei, como assim? Sabe? Eu lembro que passou o final de semana, eu falei, gente, eu não comi doce, porque assim... era a condição que eu tinha colocado na minha vida. Qual que era a condição? Final de semana tem que ter doce. Era a condição, entende? Só que para eu olhar para esse ponto e tomar essa decisão, primeiro eu precisei avaliar onde eu estava. Então, qual que era a frequência? Um dia da minha vida eu comi doce 7 dias na semana. Até que eu comecei a fazer o quê? Combinei comigo, não vou comer durante a semana, vou comer só de final de semana. Aí eu comia só de final de semana. Aí comecei o quê? A comer um dia só no final de semana. Eu escolhia um dia só do final de semana. Percebe então? Só que eu sabia exatamente aonde eu estava. E quando a gente olha para a alimentação, é importante a gente fazer esse movimento. Então, aonde que eu tô nesse aspecto da alimentação? Qual que é o meu ponto A da alimentação? Então, para observar, faz essa avaliação dentro da sua rotina de como é isso, os seus costumes mesmo, de como são os seus hábitos. Então, o que você come no café da manhã que você sabe que tá te prejudicando, que tá te engordando? Como é isso, né, no seu almoço? Como é isso se você come doce? Qual que é a frequência? Qual que é a quantidade? Então, é extremamente importante você saber aonde você tá. Então, por onde que eu devo começar a emagrecer? A primeira coisa que você precisa, que nem eu comecei a live dando exemplo, você vai viajar. Primeira coisa, você precisa saber qual que é o seu destino. E quando a gente fala de emagrecimento, o seu destino é o seu objetivo. Então, o que é que você deseja, né? A curto, médio e longo prazo, e depois você precisa saber aonde é que você vai pegar esse avião. Então, qual que é o seu ponto A, da onde é que você está saindo? Porque a partir do momento que a gente sabe onde é que a gente está, a gente se concentra em progredir. Então, hoje eu recebo muitos comentários de clientes minhas que elas falam assim, caramba, Nani, por exemplo, eu não conseguia comer sem tomar refrigerante junto.
Hoje eu já consigo, eu já perdi esse costume. Alcancei o resultado que eu queria no emagrecimento? Não, mas a gente vai entendendo que isso é tijolinho por tijolinho. A gente vai o quê? É numa crescente, entende? Então esse movimento é bastante importante. Quando a gente fala sobre avaliar, eu olho para esses dois pontos. Então é o meu resultado, né? Mensurável, com peso, medida, foto, e a roupa também é bastante importante, esses 4 pontos. E como estão, então, avaliar como estão, na verdade, né? Como estão os meus hábitos hoje, porque daí eu não decido mudar tudo de uma vez só. Eu decido só me comprometer em melhorar um ponto. E você pode começar por onde você achar que vai contribuir mais com você. Mas o importante é que você se comprometa e que você mude isso, que você melhore isso, que você se concentre nessa mudança. Porque estudos já comprovam, quando a gente pega, né, o livro dos hábitos atômicos, por exemplo, ele fala lá sobre os hábitos angulares. Então eu me concentro em fazer uma mudança. O que essa mudança ela me proporciona? Essa mudança ela me proporciona que eu consiga mudar outros hábitos só pelo fato de eu ter mudado um único hábito. Então esse hábito ele desencadeia nos outros, tá? Então é isso. Compartilha aqui comigo se fez sentido, se contribuiu aí com o seu objetivo de emagrecer. Se você vai saber agora por onde começar o seu desejo de emagrecer. Acho que eu passei bastante aqui, acho, dos 15 minutinhos, mas bora lá, né? Vamos que vamos e conte comigo nesse processo. Amanhã estarei aqui e amanhã eu vou falar sobre o relacionamento que te engorda. O maior relacionamento que te engorda. Então, ó, 13h13, 15 minutinhos para destravar o seu emagrecimento. Bora lá, vamos que vamos. E se fez sentido para você, você pode comentar aqui na live, ou então, se você preferir, você pode me mandar um direct, tá bom? Gratidão por quem tá aqui comigo, por quem passou e por quem vai assistir essa live gravada. A gente se vê. Um beijo, tchau, tchau.